a AMA traz diretamente do sul do Brasil a tradutora desse livro, A Carne Nossa de Cada Dia. Nós temos o prazer e o privilégio de receber Lívia Padilha. Currículo peso pesado, o de Lívia. Ela que é administradora, mestre em Ciências Sociais e doutora em Economia Comportamental e Administração pela Universidade de Adelaide, na Austrália. Prazer de ter aqui, Lívia. E para mediar essa roda de conversa, ninguém mais, ninguém menos do que a nossa tesoureira, também especialista em gastroenterologia, the one and only, doutora Silvaneide Chagas. Vamos receber com forte aplauso. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui ao lado de Lívia, que é uma pessoa que, à medida que eu fui estudando e conhecendo a vida dessa mulher, eu ficava cada vez mais motivada, entendeu? A mostrar como a carne é importante para o ser humano. Como faz falta a pessoa que se diz vegano ou vegetariano. Vai aqui o meu respeito, mas também vai a minha compaixão, pela carne, que sofre tanto, né, Lívia? As pessoas falam tão mal, e hoje nós vamos acabar com todos os mitos e trazer à realidade todas as verdades, certo? Para isso, a gente vai começar com a palestra, e depois vai estar aberto a todos vocês algumas perguntas, né, algumas dúvidas que vocês possam trazer, e a gente vai estar tentando responder. Ok? Ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que eu vou para lá, perto do slide, para fazer a palestra. Mas primeiro aqui, aproveitar que estou mais pertinho das meninas aqui das Agrolindas, agradecer muito o convite de todas vocês. Obrigada, Maiane, por toda essa interação, e desde lá que a gente conversou, eu realmente fiquei muito honrada de estar aqui hoje, e a recepção de vocês assim não poderia ser melhor. Então, fica aqui o meu agradecimento para vocês por esse baita convite. Então, eu vou lá pertinho dos slides, e também depois a gente vai ter um bate-papo aqui, que eu acho que é interessante a gente trocar ideias. A minha ideia aqui é justamente trazer um pouco do que eu venho estudando e um pouco do livro, para apresentar também para quem nunca viu e não conhece esse tema, mas principalmente para a gente trocar ideia depois. Já volto aí. O meu porquê, e normalmente eu começo as minhas falas e quero aqui trazer essa minha principal objetivo aqui de vida e do meu trabalho, é o seguinte: tem muito a ver com essa frase, que se mais pessoas conhecessem a produção de alimentos, haveria menos discussões sobre a importância... obrigada. Sobre a importância dos animais. E essa frase aqui, ela é muito emblemática, e eu acho que ela é importante justamente para a gente pensar no local onde a gente está, todo mundo que está envolvido aqui, não só com a produção da pecuária, mas na produção agrícola, de um modo geral. Vejam aqui cada estande aqui da feira, tudo que tem por trás, toda a dedicação, todas as pessoas envolvidas. Então, tudo isso faz parte da produção de alimentos. E não somente a pecuária, mas a agricultura como um todo, o quanto ela nos fortalece, o quanto o campo e a produção tem que ser valorizada. Então, aqui, essa frase é realmente o que me motiva a sempre estar aí em defesa da pecuária e da produção. Então, também para não achar aqui que a apresentação vai trazer uma bala de prata para essa comunicação, para como a gente pode se defender, não existe essa bala de prata, infelizmente. Na comunicação, a gente tem aí, na verdade, um grande abacaxi, e o nosso abacaxi, ele até pode ser prateado, ele até pode ser aí trabalhado, mas a gente percebe realmente muitos desafios. Por quê? A cidade e as pessoas mais em regiões urbanas, assim como eu moro lá no Rio Grande do Sul, numa região bem urbana, às vezes elas não têm muita ideia do que acontece no campo. E vocês aqui que têm essa vivência, eu acredito que percebem essa distância e essa desconexão
que a gente vê realmente entre a cidade e o campo. Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás, eu perguntei para alguns amigos e conhecidos, não sabiam o que era Nelore, por exemplo. Lá no sul, a gente tem muita raça britânica, então, quando a gente fala Nelore, aqui todo mundo, eu acho que 99%, sabe o que é Nelore. Mas, para vocês terem ideia, que às vezes uma raça que é a dominante no Brasil, o pessoal não conhecia. Então, isso aí é o que eu tento fazer. Eu tento alinhar e fazer essa ponte, de certa forma, entre a cidade e o campo. Esse é o principal objetivo, e aqui eu vou trazer um pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Então, como a gente pode fazer isso? Aqui existem muitos dados, vocês sabem, relatório disso, relatório daquilo, instituições que são muito boas em fornecer várias coisas. Mas e para aquela pessoa que não sabe o que é arroba, não sabe o que é Nelore? Como é que a gente traduz isso? Então, vou passar aqui, por exemplo, falar de emissões de metano. Se eu colocar um gráfico desses aqui para ela, que é um gráfico muito bom, por sinal, que fala das emissões, de como a gente tem diminuído as emissões ao longo dos anos e aumentado a produtividade, é muito lindo esse relatório e esse gráfico, mas às vezes é difícil a compreensão. Então, mais para frente aqui eu vou mostrar como eu explico essa questão do metano. Eu explico isso e venho estudando isso desde a época do meu doutorado, e uma das coisas que eu estudei lá na Austrália foi a produção da carne, mas não em loco, eu não ia nas fazendas. Eu estudei a percepção das pessoas sobre essa produção. Então, eu fui lá na ponta, no cliente, e perguntei: como que tu acha que essa carne é produzida? Qual tu acha que é mais sustentável ou mais saudável? A carne bovina, por exemplo, ou a carne de frango? Ou a carne de laboratório? Tem ali um resuminho ali um pouco da minha tese. É isso aí. Eu pesquisei também aquela carne que vai utilizar a célula do animal para produzir a carne. E a percepção das pessoas não é positiva, não é boa quanto a essa carne. Então, não se preocupem aqui os produtores. Mas, entendendo isso, a gente também ouve muita coisa. A gente ouve muitos os mitos que são, aqui como no Brasil, lá na Austrália, no mundo todo, falado por aí. Vocês devem, talvez, terem ouvido uma expressão que é vaca sagrada. E essa expressão, ela é utilizada quando algo está dito que não pode ser discutido. Assim, isso aqui é uma vaca sagrada. É algo como... Ninguém discute isso, todo mundo sabe. E esse livro aqui, que em inglês se chama Sacred Cow, a gente poderia traduzir como vaca sagrada. Por quê? Porque ele é uma defesa, digamos assim, de tudo aquilo que estavam falando mal da carne. Ele é uma defesa, ele vai contra essa narrativa que a gente tem no dia a dia, tanto em vários temas, tanto na área nutricional, quanto na parte ambiental e a parte também ética, ou uma parte moral do consumo de carne. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar alguns do meio desse livro, para vocês terem uma ideia dessas partes, e depois, se quiserem, a gente pode especificar sobre algum mais específico, mas aqui eu trouxe alguns mitos principais sobre a questão ambiental. Então, aqui, por exemplo, a parte nutricional, o livro aborda o nosso consumo de carne atual, que não está alto e, na verdade, vem diminuindo. Isso aqui, vocês terem uma ideia, é um vermelho, é carne vermelha. E, realmente, ela tem até se mantido ali, diminuindo, enquanto outros tipos de produtos, de alimentos, vêm aumentando. Tem também a questão nutricional da carne, porque uma das autoras do livro é nutricionista, então essa parte é bem legal, é bem completa. Carne versus o feijão, por exemplo, em relação a vitaminas, a minerais. Então, para as crianças que falam, come arroz e feijão, que vai ter todo o ferro, tudo. Não, a carne dá de 10 a 0 ali num prato, às vezes, de arroz e feijão. Então, a gente tem também essa questão nutricional aí explicada no livro. E uma das coisas também que é interessante é que os infográficos, esses gráficos aí que explicam essas questões, a gente pode utilizar também no dia a dia. Então, aqui eu estou começando a mostrar um pouquinho de como a gente consegue
pegar um material que está num livro ali, talvez a pessoa não queira ler o livro todo, mas a gente coloca assim, ó, num evento, dentro desses coisinhas ali americanos, essa porta-prato. Imaginem aqui se a gente tivesse vários impressos, todo mundo estaria comendo a carne, um churrasquinho, e estaria lendo aquilo ali. Ah, mas peraí, então se a gente tirar a carne, a gente vai perder nutrição? Ou, nesse caso aqui, até o efeito estufa ali não muda quase nada se a gente tirar a carne do prato. Então, esse tipo de ação que foi feita lá no Rio Grande do Sul, eu quis trazer aqui para vocês terem uma ideia de como é legal a gente trazer essa informação para o dia a dia. Olha só, aqui é como se tivesse o show, como a gente está tendo aqui, né, o espaço do show, e atrás do show o pessoal colocou no telão os mesmos infográficos, passavam ali. Então, as pessoas que estão na cidade, que às vezes não conhecem muito esse dia a dia, não conhecem o campo e essas informações, tinham acesso. Essa aqui é um exemplo de uma mesa de uma nutricionista. Imaginem que todos os nutricionistas aí, não todos, não vou generalizar, mas a maioria deles talvez ache ainda que a carne vermelha faz mal, que a gente tinha que comer uma carne, um bifinho do tamanho da mão, e falam esse tipo de coisa para os pacientes. Então, com quem que a gente tem que falar? Quem que a gente tem também que informar? Os nutris. Essa minha nutricionista aqui, minha amiga, imprimiu vários dos infográficos. Ela deixa até enquadrado, olha que legal ali, ó, os diversos produtos do gado. Ela deixa aquilo ali enquadrado no consultório dela. Se a pessoa chega lá e diz, ai, não me tira a carne vermelha, porque o que eu mais gosto, ai, por favor. Ela pega e explica. Não, é bem pelo contrário. Tu acha que faz mal por X motivo? Ela vai lá, pega o livro, explica por que não faz mal. Tem os quadrinhos que até geram uma curiosidade. Ah, o que é isso aqui? A pessoa se interessa também. E ela entrega, se a pessoa quer levar para casa, fala para tua família também, explica para eles que não faz mal. Porque às vezes na família a pessoa incomoda. Ah, mas tu está comendo carne demais. Ah, não está legal. Então, até isso a gente consegue informar. E para quem não conhece, eu trouxe aqui um caso, falando em nutrição, né, ainda nessa parte, um caso de um ultraatleta brasileiro e a dieta carnívora dele. Eu queria só perguntar antes, alguém já tinha visto o Alessandro Medeiros? Levanta a mão. Alguém já conhecia ele? 1, 2... então aqui, tá fazendo uma baita propaganda do Medeiros. O Medeiros é um amigo meu, uma pessoa... Nossa, ele é sensacional, ele faz um trabalho muito lindo. E o que é mais legal? Ele tem uma dieta à base de carne, ovos e gordura animal. Ou seja, o prato dele é carne bovina, ovo e manteiga. É isso que ele come. E ele faz provas, gente, de 500 quilômetros correndo. É esse tipo de prova que ele faz. E, inclusive, a gente tem aqui... Ele sempre faz, né, as propagandas, fala de carne. A Cláudia lá conhece e a família dela, inclusive, tem uma relação de apoia o trabalho dele. Então, ele vai fazer essas aventuras aí pelo mundo com o apoio de quem? Um apoio de quem mais tem que apoiar realmente um atleta que come só carne, da pecuária, das pessoas que veem nele essa ligação de saúde, esporte. Então, isso é muito legal. A gente trazer esses exemplos e pensar em quem pode representar. Agora, entrando na questão ambiental, que eu acredito que a maioria dos mitos, às vezes, se focam na questão ambiental, e a gente tem, inclusive, no livro, uma grande parte dedicada para isso. Então, são 10 infográficos só sobre a questão ambiental, e muitos deles fazem referência ao metano, que vocês já devem ter ouvido muito essa história, né? O pum do boi, e a blogueira falando sobre isso, que parou de comer carne porque está dando aquecimento global. Então, a gente tem que ter esses dados e explicar de forma clara, por exemplo, que o gado ele pode até beneficiar o clima. Vocês aqui que sabem, a gente pode fazer integração lavoura, pecuária. Tem ali alguns exemplos que, inclusive, a carne, quando ela é produzida no pasto, que a maioria até no Brasil, ela vai sequestrar esse carbono. E as pessoas, às vezes, não entendem
não sabem, não imaginam ali que aquele pasto crescendo está fazendo a fotossíntese, está trabalhando a favor do meio ambiente. Então, esse exemplo aqui desse slide é uma fazenda dos Estados Unidos que fizeram essa medição. E não é difícil de fazer essa medição. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, alguns softwares aí, aplicativos, e eles conseguem nos ajudar nesse trabalho de medir o carbono ali, ó, no solo. E lá no final, a gente tem um benefício. A gente tem mais sequestro do que emissão do carbono, que tanto se fala aí como esse vilão das mudanças climáticas. Aqui tem um outro infográfico que é bem legal. Eu gosto bastante desse, porque da minha região a gente trabalha bastante com couro. Então, aqui, imagina, de todos aqueles produtos ali que vêm do animal, um deles, que é o couro, a gente tem lá, meu Deus, indústria e um setor inteiro que gira ao redor desse subproduto. Então, a gente tem que valorizar, sim, todos esses subprodutos que a pecuária, e aqui principalmente os animais, nos oferecem. Então, valorizar essa vida cada vez mais e explicar para as pessoas que a gente não desperdiça tudo isso. Tudo ali tem um destino. Na vaca, por exemplo, no gado leiteiro, o leite, todos os derivados, tudo isso é alimento. Então, a gente tem aí um baita reciclador, né, um upcycler, porque ele está comendo uma coisa que a gente não ia comer e transformando em algo maravilhoso. Aqui, então, o ciclo do carbono, só para vocês verem, esse aqui é o do livro, e depois eu fiz outro para explicar um pouquinho melhor, para ficar um pouco maior, para as pessoas mandarem, às vezes, no WhatsApp, explicarem como que funciona. Olha aqui, ó, isso aqui é combustível fóssil, quando a gente liga ali o carro para andar para lá e para cá, o diesel, tudo isso, a gente acaba utilizando e colocando o carbono na atmosfera, mas que não é algo que vai voltar de forma fácil. Mas o do gado, vocês devem conhecer, é um ciclo natural. Então, imaginem aqui, nesse cantinho direito, a gente tem todo o processo do pasto crescendo, e para isso ele está puxando esse carbono da atmosfera, e quando ele vai ali para o chão, ali para o solo, ele até é sequestrado, ele fica embaixo, ele fornece, ele vai virando um solo mais fértil. Por isso que o solo vai ficando realmente mais vivo. E isso a gente tem que saber explicar. Explicando isso aqui, as pessoas já começam a entender que é muito diferente do que ligar o carro e sair. Não é o mesmo tipo de emissão. Então, essa questão aqui do CO2, das emissões, principalmente aqui no gado, que é o arroto, não é o pum do gado. Isso foi uma coisa que eu ouvi lá na Austrália, um dia, comparando várias das carnes. Uma entrevistada, uma moça, disse: eu estou comendo menos carne bovina. Quando eu perguntei para ela qual que ela comia. Daí eu perguntei: mas por que tu está comendo menos? Tu está comendo mais carne de quê? Mais carne de frango. Deu, por quê? Porque a galinha não solta pum. A galinha não soltava pum, na cabeça dela, então, era diferente do gado, que soltava pum, que estava acabando com o planeta. Então, imaginem, uma pessoa acaba mudando aquele hábito de compra, aquele dia a dia dela, comendo menos carne, esse alimento maravilhoso que a gente tem. Por quê? Porque é uma desinformação, ela está mal informada em relação a essa questão aqui. Tem outro mito também, que é muito comum aí a gente ouvir, que é em relação à água. Ele é, nessa questão ambiental, um mito muito falado. Principalmente, se diz que os animais utilizam muita água e que para 1 quilo de carne a gente utiliza 15 mil litros. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aqui, ó, é um post de uma sociedade vegetariana. Então, isso é algo que realmente está sendo usado, está sendo colocado aí para todo mundo, que o boi é um beberrão, que ele toma muita água, que absurdo é esse. Tem outras propagandas que falam assim, ó, quantidade necessária para produzir 1 quilo, 15 mil litros. Agora eu pergunto para vocês uma coisa, vocês acham que aqui, nesses 15 mil litros, está adicionado a água da chuva? A água que cai no pasto.
Tá. 15 mil litros conta a água que caiu no pasto. Então, esse tipo de metodologia lá na literatura, o pessoal que pesquisa, eles vêm com esse número, 15 mil, que não é errado, mas entendem que quando a gente explica para as pessoas que a maioria da água ali é uma chuva natural, de todas aqueles gotinhas, tudo que é verde é chuva. Daí as pessoas falam, não acredito, então me mentiram para mim. E daí cai na real, veem que isso, na verdade, é uma narrativa aí que está sendo difundida. É aquela história, uma mentira contada 1000 vezes vai se tornando a realidade, a verdade para aquelas pessoas. Então, essas percepções estão muito erradas da realidade. Então, aqui, bem pelo contrário, é um mito. E essa foto aqui eu acho tão linda, é ali do Instituto Viva Pantanal, que a gente, além de ter o gado ali na água, né? Eles têm uma produção também assim super ligada e super benéfica para o meio ambiente. Então, realmente é um mito. E o gado, sim, ele é um grande beneficiador, eu diria, do meio ambiente, muito pelo contrário do que se diz por aí. Então, os animais não só consomem muita água, eles não consomem, é a maioria vinda da chuva, como eu comentei. E tem também alguns outros materiais. Eu vi que tem algumas crianças, alguns pequenos aqui. Então, é legal também a gente trazer aquele tipo de informação de uma forma mais lúdica. Esse livrinho, Água, que é sobre os mitos também da carne, foi feito pelo De Olho no Material Escolar, que é uma associação. E ele tem ali para colorir, dá para entregar para a criança e explicar para ela esse ciclo da água. Assim como a gente viu aqui, eles explicam de uma forma bem legal para as crianças também. Outros projetos que já utilizaram esses infográficos também para crianças, só que um pouquinho maiores, assim, 8ª série, 9ª série. Eles fizeram alguns jogos, imprimiram os infográficos, fizeram os games. Aqui ela me mandou vários ali dos jogos que as crianças tinham feito no colégio utilizando isso. Porque, às vezes, no material escolar também vem coisa errada. Então, vocês que são pais, têm que ficar atentos também nisso. Acredito que já devem ter visto aí algumas coisas erradas também no material. E aqui, só para dar um exemplo, que aconteceu esses tempos, essa minha amiga, que é editora daquela revista ali, que se chama Revista Pecuária Sul, a gente teve uma vez um artigo, eu escrevi um artigo falando sobre o livro, e um dia o filho dela tinha uma maquete, tinha que fazer um trabalho para o colégio. E olha aqui a maquete dele, os bichinhos ali, o boi, embaixo é o solo, a minhoquinha, e ela foi lá, recortou da revista um infográfico e botou ali, colou. Explicou para ele entendeu aquele infográficozinho e lá na escola explicou para os colegas com essa maquete. Então, a gente consegue ajudar as crianças nessa educação, ensinar mais e mais sobre o campo, não de uma forma chata, de uma forma lúdica. Então, ela aproveitou esse trabalho aí, ele tirou 10, ela me disse depois, que ele ficou todo feliz. Tem um outro mito, que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque todo mundo sabe tão bem disso, mas é aquela história de que o gado está comendo a comida do nosso prato. Vocês já ouviram essa? Que o gado come algo que a gente poderia comer? Milho, soja. Isso aí o pessoal mais da cidade acha, às vezes, que a gente produz muitas coisas que, na verdade, está sendo desperdiçada para alimentar os animais. Então, aqui, eu fiz um post também falando se o gado estava comendo a comida do prato e trouxe alguns dados, principalmente em relação à soja. Às vezes é muito falado no Brasil, que a gente planta muita soja para alimentar os ruminantes. E aqui eu trouxe qual que é a realidade. Essa aqui é como se fosse a pizza, né? A torta ali do que o animal come. Isso aqui é um dado global. Então, no mundo, a maioria do que ele come, olha o que é. Todos os herbívoros domésticos, aqui não só os bovinos, os caprinos, ovinos. 57% pasto e folhas, 22% resíduos de cultivo. Tem grãos? Tem, porque tem lugares com muito confinamento, mas no mundo é 4%. É bem pequenininho, é aquele
amarelo ali, ó, laranjinha. Para ficar mais claro, olha só. Quando algumas pessoas que achavam que aquilo era verdade, que comiam menos da carne bovina ou da carne ovina e achavam que estavam fazendo grande coisa porque estavam poupando, certo, aí comida, a gente mostra esse gráfico aqui e elas ficam bem impressionadas. Então, não, o gado não está fazendo isso. O que ele faz? Ele come as coisas que a gente não consegue comer, tipo esse prato aqui, e coloca a carne, o leite, os laticínios, os derivados no nosso prato. Então, muito mais apetitoso isso aqui, né? Do que aquela grama ali, aquele pasto. Então, resumindo, a gente tem aqui um dos mitos, que é justamente o debate da ração versus comida, e de forma nenhuma o gado não. Ele não somente compete, não vai competir, ele vai se alimentar do que a gente não consegue comer e ainda vai fornecer os alimentos que são mais nutritivos para nós. Então, é realmente uma injustiça muito grande. A questão ética, e aqui já é a parte final do livro, que ela aborda de forma bem respeitosa, eu diria, talvez seja a melhor palavra, e de forma respeitosa pelo seguinte: se tu tiver um amigo, alguém vegetariano, alguma pessoa familiar, não é problema ela ler esse livro, essa parte final não vai ser desrespeitoso com aquela escolha deles, entendem? Porque eu também acho que qualquer pessoa pode comer o que tu quiser, é tua escolha de colocar o que tu quer no teu prato. O problema é quando eles querem interferir no que é produzido, falar mal de um alimento ou dos alimentos que são mais nutritivos e quererem impor isso sobre as outras pessoas. Eu acho que aí está o problema. Então, a questão ética, quando a gente fala, a questão de bem-estar animal, muita gente pensa nisso. O ético relaciona a questão de bem-estar animal. Não come porque tem pena dos bichos ou acha que estão sendo maltratados. E no livro, além de falarem sobre isso, que eu acho sim que é importante, trazem algumas questões sobre o quanto a gente consegue mais biodiversidade quando os animais estão no pasto, quanto a gente consegue que o solo também seja mais vivo, seja mais fértil. Tudo isso é importante, mas uma das questões mais legais, e que eu trouxe aqui algumas fotos que a Mai me mandou, é a parte ética relacionada aos produtores. Então, aqui eu quero, de novo, parabenizar e dizer que o mais importante aqui talvez seja essa parte final, que todo mundo que está aqui, que produz alimento, está fazendo realmente o maior trabalho, o maior serviço, mais digno, porque a gente que não produz, eu não produzo nada no Rio Grande do Sul, eu entendo o trabalho e realmente reconheço tudo isso. Então, aqui é algo que realmente a gente tem que valorizar, aqui a Mai, que são pessoas que estão ali no campo, que estão trabalhando, fazendo esse trabalho e, às vezes, não tendo nem tempo de se defender. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam, mas por que o fulano lá não mostra a fazenda dele, não mostra que tem bem-estar animal? Tá, mas imagina ele ter que colocar mais essa atividade no dia a dia dele. É impossível. Eu consigo imaginar esse trabalho todo e ainda por cima ter que se defender de tanta coisa errada, ou de tanta narrativa aí e bobagem que falam ainda mal não só do alimento, mas de toda essa cadeia, de toda essa produção. Então aqui, de novo, só para realmente mostrar o quanto é bonita essa produção de vocês aqui, e é disso que eu acho quando a gente fala de ética, de segurança alimentar, de quanto é importante a gente ter certeza e ter orgulho de que está fazendo um trabalho exemplar, não só para o Brasil. A gente exporta alimento para o mundo todo. Aqui mesmo, vindo de carro, olhando para um lado para o outro, tu só vê plantação, tu só vê riqueza. Então, isso é algo que realmente vocês têm que se orgulhar muito. E eu acho que o livro aqui... aqui tem um videozinho, mas não vou passar. Eu só quero
aqui, talvez indo mais para o final, dar algumas ideias de como a gente pode contribuir, que nem sempre a gente vai precisar mostrar a nossa produção, o dia a dia, ou falar, saber tudo isso de cor, qualquer pergunta aí que surgir, mas que a gente fale no dia a dia coisas simples. Por exemplo, aquele infográfico é algo que a gente pode mandar no WhatsApp, é algo que a gente pode explicar para alguém que perguntar. Uma coisa que eu fiz, junto agora com o livro, foi ter conversas com várias pessoas sobre os temas do livro. Então, por exemplo, um amigo médico, nutricionistas, pessoas ali, a nutricionista do Alessandro, a Letícia. Aqui também a Andrea e o Danilo, do Território da Carne. Uma outra amiga minha que fala sobre genética, melhoramento animal. São pessoas que estão no dia a dia e leram o livro, gostam e falam dele, com aquele linguajar deles, falam para aquele grupo que eles estão mais acostumados. Então, eu acho que isso é importante, a gente sair, às vezes, da nossa zona de conforto e chegar num grupo que tem um pouco de dúvida ou que vem nos perguntar e pensar realmente que pode ser que eles não saibam aquilo, que seja uma dúvida genuína, algo que a gente pode parar e conversar. Se a gente achar que todo mundo está querendo nos atacar, realmente vai ser difícil a gente começar esse diálogo. E aqui também tem outras pessoas, a Lígia, que foi uma conversa que realmente aqui nos uniu, porque foi através dela, inclusive, que eu vim aqui hoje, um convite. Então, um beijo especial para a Lígia. Aqui no final eu conversei com a autora do livro, a Dayana, que é nutricionista, falou bem dessa parte do livro, como é importante a gente falar sobre esses temas, por uma questão de saúde mesmo, foi mais o enfoque dela. E a conversa foi em inglês, mas eu traduzi também, então é importante a gente pensar, quem que eu quero que veja isso? Então, traduzir essa conversa. E o que a gente pode fazer? Acho que é o principal aqui, a gente sair com essa mensagem. Talvez seja o principal aqui, a gente vai conversar e bater um papo, mas eu queria trazer essa pergunta para vocês. O que cada um de nós pode fazer? Porque não precisa lá o influencer X, que é enorme, falar uma coisa. A gente pode aqui, como cada um sendo uma formiguinha, levar um pouco dessa informação, falar um pouco sobre isso, porque assim o campo, a produção, o agro como um todo, as pessoas aqui saem mais fortalecidas. Então, vocês já estão fazendo muito. Eu vi ali muitos cursos, tenho acompanhado bastante da AMA, então é algo que eu realmente percebi que elas estão muito engajadas nessas questões. Estão sempre ali mostrando o dia a dia, falando do campo. Então, realmente foi algo bem surpreendente para mim, me surpreendeu positivamente ver o quanto de informação, de conhecimento que está sendo fomentado pelo grupo das mulheres. Tem também o livro, que a partir de um patrocínio, acho que foi do Frisa, que quando a gente conseguiu aqui mandar, tinham vários livros, e até no grupo, o pessoal dizendo, eu estou lendo, esse livro não sai da minha mão, vou para o 3º capítulo. Então, realmente, é uma leitura que é bem legal, assim, uma leitura bem positiva em todos esses aspectos que a gente falou aqui. Esse livro, que a gente tem também, acredito que tenha depois, vocês podem entrar em contato comigo, ou tem provavelmente alguma livraria por aqui, mas ele está aí disponível em todos os canais, Amazon e por tudo. Está disponível também, então a gente pode falar depois quem quiser comprar algum. E tem também alguns documentários que eu queria sugerir, caso você não tenha visto. Esse aqui da Carmen Pérez, que é Quando Ouvi a Voz da Terra, que já foi lançado no YouTube, que é muito bom, e mostra realmente esse dia a dia, mais para o bem-estar animal, mas, como um todo, eu acho para alguém que não tem noção do que é a lida. E agora vai sair um outro que se chama Um Outro Olhar, então sugiro, quem não conhece ou não acompanha. Tem um outro documentário, um filme que veio até para o Brasil, que se chama Um Mundo Sem Vacas. Então, eles fizeram um documentário, e uma das histórias, uma das partes, vai ser vinda aqui do Brasil, inclusive, ele ainda não foi lançado, mas vai ser um documentário muito legal, e é bem da região aqui, a parte que eles vieram visitar.
E tem um outro documentário, que na verdade foi o primeiro, saiu junto com o livro, saiu em 2020, e eu quero passar o trailer aqui, daí a gente já finaliza. E esse trailer, vai ter a legenda ali em português, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente consegue, não só com livro, mas com documentário, com muitas formas aí a gente tem para mandar para um amigo, para alguém, assiste isso aqui, dá uma olhada. Esse documentário aqui ele é bem completo e fala muito sobre os temas desse livro que eu falei para vocês. Então não precisa ler o livro, às vezes vê o documentário ali, tu já vai entender e vai talvez repassar isso adiante. Tem o documentário, o trailer que a gente vai passar, daí a gente já finaliza. There's a debate out there about whether or not we should be eating meat. Red meat is now worse for us in our minds than fat ever could have been, because there are so many more reasons to avoid red meat, not only for your health, but also now for the goodness of others, including not killing animals, and for the good of the planet. You can't blame people for being confused. They're trying to make really important moral and ethical decisions about what they should eat and how they should live. It's easy to fall for extreme, simple answers. The majority of meat produced in this country is under such abhorrent conditions. We both are making reactions to the same evil, if you will. They're just different choices of how to do it. But what if we're arguing about the wrong thing? You look at the Midwest now in the United States, it's corn and soy, and corn and soy, and more corn. This massive amount of monoculture is having devastated. The agricultural revolution has been transitioned into the processed food revolution. If you want to fatten up your animals, you put them in a pen where they can't run around and get physical activity, and you feed them lots of grain. Humans are like that too. What if the very animals we're fighting about are a key piece of fixing what's broken? The animals are going to die, and your only choice now is to do it well. That is the only choice left. Are we going to be the death that's killing everything, or are we going to be the death that's part of the cycle of life that actually makes life stronger? Those are really our only options. Oi. Então não deu certo a legenda, a gente tinha testado, tinha dado certo. Mas vocês entenderam, talvez ali pelas imagens, essa ideia, justamente trazer essas informações de uma forma mais lúdica, mais bonita, mostrando, eles viajam até pelo mundo e mostram várias produções, vários lugares, e mostram realmente que o gado, que a produção agrícola, ela não é a vilã. A gente consegue, sim, fazer aí a produção de uma forma muito sustentável, muito regenerativa. Então, eu vou deixar aqui, tem os meus contatos, a gente pode deixar talvez nessa tela, enquanto a gente faz o bate-papo ali. E quero pedir aqui para vocês uma salva de palmas para as meninas da AMA, porque elas merecem. Muito obrigada. Lívia, eu fiquei maravilhada em conhecer um pouquinho mais de você. Lívia é uma profissional multifacetada, uma menina realmente com muita experiência, gosta muito de estudar, né? E a curiosidade tirou do Brasil, foi até a Austrália, trouxe mais bagagem ainda, todo o conteúdo que ela já possuía. Então, assim, é uma pessoa que realmente a gente se sente honrada de ter aqui em Teixeira de Freitas. Muito obrigada, Lívia. Imagina, eu que agradeço. No próprio livro, a Lívia nos dá a oportunidade de tirar algumas dúvidas que, às vezes, surgem em bate-papos, né? Então, se a gente for ver logo aqui no início, tá? Quem tem o livro aí pode acompanhar, na página 29, certo? 28, 27. A gente tem algumas perguntas que são comuns. Eu vou fazer essas perguntas para você
né? E se as pessoas que estão aqui quiserem complementar ou tirar outras dúvidas, fiquem à vontade. Ok, Também, Lívia? claro. Desculpa te interromper, só para falar que essas perguntas, elas são muito boas, porque quando a gente faz ela, já tem ali a página que vai direto para a página, né? sim, A resposta está Facilita, indicada. como se fosse um resumo, né? Isso aí. Perfeito. Exato. Então, os vegetarianos vivem mais do que quem consome carne? Não, não vivem mais. Essa é, às vezes, um tipo de mito aí que foi crescendo, porque normalmente, quando a gente vê em pesquisas nutricionais, pesquisas de longa duração, as pessoas que optam pelo vegetarianismo, optam por esse tipo de dieta, elas também têm bons hábitos no geral. Às vezes elas fazem mais exercício, não fumam, elas têm, no geral, nas epidemiologias aí, nas nossas pesquisas, elas aparecem daí melhor, elas vivem mais, parecem melhor. Mas existe um viés do paciente bem comportado, do paciente saudável. Então, se a pessoa tem uma dieta com carne, não é vegetariana, e também tem esses hábitos saudáveis, faz exercício, não fuma, ela fica igual. Ou seja, o problema são os maus hábitos, não é a carne que é o problema. Ok. Em cima dessa pergunta, eu vou te passar uma outra pergunta. Os humanos são herbívoros? Não são herbívoros. E antes mesmo aqui da nossa conversa, nós falávamos sobre o tamanho do intestino, de como funciona a nossa digestão e, principalmente, analisando por uma lógica evolutiva, a gente vê muito isso, que nós somos carnívoros, nós somos onívoros, mas a gente tem um forte viés aí para sermos carnívoros. Por quê? Porque o nosso intestino ele é muito mais curto do que os herbívoros, por exemplo, do que um gorila, que sim, precisa de toda aquela estrutura para digerir o que ele come no dia a dia. E nós podemos comer carne, podemos comer também plantas, mas a carne, principalmente, ela é muito bem digerida. É um mito, é um grande mito isso de que a carne não é bem digerida, que ela apodrece no estômago, coisas assim que já passaram, a literatura já mostrou, a ciência já mostrou que não faz sentido, mas a gente tem que reforçar isso. São 7 metros de intestino, né, Lívia? 7 metros, exato. Tem espaço suficiente para absorver ácido graxo, aminoácido, tudo que a carne gera. É Exato, isso? exatamente. Ok. Comer carne aumentará minhas chances de ter câncer? Isso também o livro traz como um grande mito, que uma das questões nutricionais mais focadas na nutrição era isso, a questão principalmente o câncer do colo retal, relacionavam com a carne, mas os estudos mais e mais têm mostrado que não é a realidade, e inclusive uma grande meta-análise, um estudo muito grande que analisou grandes outros, também aí no livro eles trazem os resultados e a carne, principalmente a carne fresca. Então a gente tem muitos benefícios aqui no Brasil por ter acesso a uma carne tão de qualidade, uma carne tão saudável, não é muita carne tanto embutido. Então essa carne, a fresca principalmente, a carne in natura que a gente está acostumado a comer, ela não tem nenhuma correlação, nenhuma relação causal com câncer. Por curiosidade, eu fiz até uma revisão sobre o câncer de intestino. Ah, olha só. Tá? E aí eu trouxe que, na realidade, o país no mundo que mais consome carne é os Estados Unidos. Em média, umas 101 quilos de carne por habitante. Em segundo lugar, vem a Austrália. Terceiro lugar, a Argentina. Né? Vai diminuindo um pouquinho, 10 quilos, por aí. Sim. Quarto lugar, Israel. E em quinto lugar, o Brasil. O Brasil, a gente come em média 78 quilos por habitante. Mas aí vem o que você falou. Quais são os países que têm o maior número de câncer de intestino? Aí eu fiz a pesquisa. Sim. O maior número de câncer no mundo está na Dinamarca. Segundo lugar,
na França. Em terceiro lugar, na Austrália. E em quarto lugar, na Bélgica. Ou seja, não tem conexão nenhuma em você comer carne e ter câncer. Por quê? Porque os países que mais consomem carne não são os países que lideram o ranking aí no câncer de intestino. De intestino, olha só. Ok? Interessante. Vamos lá. Não estamos consumindo carne demais? Não, não estamos. Esse, inclusive, é a pergunta, e tem um gráfico para essa pergunta, que é um gráfico bem interessante que eu mostrei ali antes, mas aqui dá para ver melhor. Ele é um gráfico justamente que mostra a diminuição da carne vermelha aqui embaixo, e olha o que aumentou aqui. Os grãos, então a gente consegue estar comendo até um pouco mais de grãos, bem mais, e também adoçantes, óleos de semente, isso aumentou bastante. E o que a gente pensa, né? Que tipo de alimento dá para fazer com grãos e óleos de semente? Os alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. Então, aquilo que é frito, mas que também é feito de farinha. Aquilo que talvez não era para a gente comer aí tanto, ou nem comer, mas a gente acaba comendo bastante e deixando a carne de lado. Ok. Mas quanta proteína eu devo comer? Essa questão também é muito interessante, e uma das metas aí que é trazida no livro é 1,5 gramas de proteína por quilo da pessoa. Então, isso é mais ou menos pensar o seguinte: se a pessoa tem 60 quilos, ela precisa, no mínimo do mínimo, 60 gramas de proteína. E isso não é o equivalente a 60 gramas de carne. E as pessoas, às vezes, não percebem que um bife de 100 gramas, um bife ali, não tem 100 gramas de proteína, é 25. Então, a cada grama do alimento in natura, a gente tem que fazer essa conversão. Para isso aí, as nutricionistas são craques fazer essa conversão. Mas, assim, provavelmente a gente está comendo menos proteína do que a gente deveria. Porque a proteína, ela nos sacia, ela não nos deixa com vontade de comer um docinho depois, uma besteirinha. E a gente vê cada vez mais e mais as pessoas querendo fazer um lanchinho, comer um docinho, e a proteína, ela sacia bem. Tem uma pergunta aqui que a gente até tinha discutido antes. A carne a pasto é mais saudável do que a carne convencional? Olha, uma das coisas que esse livro, quando ele foi lançado, na época tinham vários estudos falando sobre isso. E nos Estados Unidos é muito mais carne de confinamento do que no Brasil, por exemplo. É quase ao oposto. Lá é muito confinamento, aqui é bem menos, uma minoria. Então, eles mostram no livro que existe sim uma diferença da carne a pasto, da carne do confinamento, mas eles também ressaltam que mesmo aquele animal que vai para o confinamento, ele vai no final da vida, ou vai mais para o final da vida. Então, ele também comeu muito pasto durante toda a vida dele. E é interessante isso. Entre, talvez, um animal que é um ruminante, que é um bovino, e entre um frango, que é um monogástrico, que come muito grão, esse sim, no frango industrial come basicamente grãos, daí sim a carne bovina ganha disparado. Então, é melhor sim a carne a pasto. Eu fiz meu deverzinho de casa. O boi a pasto, a gente vai ter que analisar também em questão do ômega 3. Do ômega 3. E do ômega 6. 6, exato. Né? Então, assim, todo mundo hoje quer ter ômega 3. Toma suplementos. Exato. Isso aí. E tem na carne vermelha. E está na carne. Ok. A carne de laboratório e os hidropônicos são uma boa maneira de cultivar os alimentos? Esse grande mito também é realmente falado no livro, e eles trazem uma questão interessante do uso de terra no mundo para produzir alimentos. Então, se a gente pensar carne de laboratório, que seria usando a célula do animal e usando quase como se fosse uma grande fábrica para produzir carne, a gente utilizaria muita energia, muitos tipos de insumos para produzir o produto que, na verdade, está usando a energia solar
e o animal ali no pasto, em uma área que a gente não consegue produzir nada. Muitas das áreas que não conseguem chegar um trator, que não dá para arar a terra, comida sendo produzida nos lugares mais inóspitos que tem. Então, isso é algo que da pecuária ninguém tira esse lugar aí. Sim. O gado não emite metano demais? Você Não até emite. falou Eu acho que aquele ciclo ali do metano explica bem como a gente, às vezes, tem que entender como acontece na natureza, para daí entender que é um ciclo natural, que os animais estão ali, mas que daqui a um tempo esse gás também ele entra de novo no ciclo e isso vai se renovando. Não é algo que está realmente... Como no caso da fotossíntese. Isso aí. Isso. A gente aprendeu Sim. no colégio, no ensino fundamental, mas parece que esquece como que funciona. Como o gado sequestra carbono? Ele sequestra justamente através desse ciclo da fotossíntese. Porque ele estando no pasto, a folha, ali a vegetação, para crescer, ela precisa sequestrar o carbono e esse carbono vai, em parte, para cima, formando ela, e também vai para baixo. Porque as raízes vão levando, elas vão quase como... fazendo essa nutrição da microfauna, que a gente chama as minhocas, os bichinhos, tudo que está por baixo que a gente não consegue ver. Assim, ele vai fazendo esse bloqueio do carbono no solo também. Então, esse carbono ele é bloqueado, parte dele, sim, o animal, depois que produz todo o seu processo de digestão, arrota, mas é importante que depois de uns 10 anos, 12 anos, volta para o ciclo. Então, aquele metano é quebrado. Ele volta para esse ciclo que é puxado pela fotossíntese. Então, é o mesmo sistema que a gente viu ali naquele infográfico. Não são necessárias toneladas de alimento para produzir 1 quilo de carne bovina? Esse mito também é aquele ali da ração versus a comida. Será que a gente precisa deixar de alimentar as pessoas ou deixar de exportar algum tipo de alimento para que daí os animais estão comendo? E a gente viu que não, porque os animais realmente eles comem muito pasto, muito... Eles comem também os subprodutos, tudo aquilo que outros tipos de cultura não utilizam. Por exemplo, a produção cítrica, a gente tem os bagaços, tudo que não é o suco da laranja. Não vai virar o suco da laranja, mas a laranja em si, aquela polpa, isso eles comem também. Então, a gente tem aí um jeito de reciclar. Aí vem outro mito. O gado não ocupa terra demais? Não ocupa. A questão da terra é interessante, principalmente no Brasil, porque a gente tem toda uma legislação que tem aí, acho que é a mais rigorosa do mundo, do CAR, vocês conhecem bem. Toda a regulação que a gente precisa ter, parte da terra, mesmo a terra privada, propriedade privada, parte dessa terra realmente destinada ali a essa preservação, que não pode ser utilizada, e parte que a gente cultiva. Mas, mesmo tendo em vista toda essa preservação, toda essa conservação, que no Brasil, no território nacional, é 66% no total, os produtores rurais, em média, eles preservam 50% da propriedade. Isso é a média do Brasil, um dado da Embrapa. Então, quando se fala, quem que preserva hoje numa cidade metade da sua casa, metade do seu apartamento, não pode mexer? Imagina, tem um apartamento de 2 quartos, tu não pode fazer nada. Não pode alugar para ninguém, não pode... Ninguém faz isso com a sua propriedade, mas os produtores rurais fazem. Então, o gado não utiliza terra demais, pelo contrário, se a gente for ver até esse zoom e pensar no território do Brasil, a gente vê o quanto que eles estão protegendo e estão produzindo. Diferente, às vezes, até da Europa, que tem lá algumas legislações que, quando convém, eles seguem, mas são muito críticos e ferrenhos quando querem nos pressionar. Que a gente sabe, né? Intriga da oposição. É uma questão comercial aí bem forte. Os viés são demais, né? Em todo o trabalho, até no livro mesmo, você faz questão de colocar isso. Existem trabalhos
que eles se preocupam realmente em ir contra a carne. Sim. Então, eles só mostram aquele lado que interessa. Claro, né? claro, exato. É como o da água, quando a gente pega o artigo é 15 mil litros de água, mas daí eles esquecem de dizer que a maioria é da chuva. Não tem sentido. Aí eu ia perguntar, você já respondeu. Ah, da água? Água, exato. O gado não bebe água demais? Não, não bebe, a maioria é da chuva. Por que consumir animais se podemos sobreviver apenas de plantas? Essa pergunta, formato de pergunta, eu lembro que uma vez eu postei e algumas pessoas falaram: mas tu não defende a carne, por que tu tá falando isso? Se a gente consegue viver só de plantas. Mas daí eu expliquei que no livro ele mostra todas as nuances e mostra quanto que é complexo a gente pensar na nossa nutrição. Porque sim, a gente conseguiria, por exemplo, comer só plantas e talvez suplementar um monte de coisas. Porque somente as comidas de origem animal são muito completas em tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa, por exemplo, se é um vegano, suplementar vitamina B12, outros tipos de suplementos, de vitaminas mesmo que precisa. Mas essa questão aí vai entrando um pouquinho na ética e eles fazem justamente essa reflexão. Poxa, se a gente consegue sobreviver de plantas e de suplementos, por que a gente acaba utilizando e abatendo os animais? E entra essa reflexão do livro, que é muito boa, que explica, olha, para a gente ter vida, nossa vida, de outras formas de vida, a gente precisa da morte. Infelizmente é assim. A gente precisa fertilizar o solo, senão vai ser um adubo inorgânico. Mas se é um adubo orgânico, por exemplo, a gente vai precisar do esterco, vai precisar dos animais. A gente coexiste na Terra, no mundo, por tantos anos, não só com os domésticos, mas antes eram os outros tipos de grandes herbívoros aí, mamutes, enfim, a gente precisa deles. Assim, se a gente pensar na Bíblia, igual eles colocam, né, no livro e nesses trabalhos todos que eles desenvolvem por aí, a gente vai ver que até João, que comia mel, leite, ele comia gafanhoto. Então, quer dizer, de qualquer jeito, Sim. A carne animal, seja ela um inseto, ela tem que fazer parte. Sim. Porque a proteína, ela é muito importante na imunidade, em outras coisas, claro, como o próprio livro fala. Exato. Né? E por uma perspectiva até evolutiva, quando a gente pensa, poxa, como a gente chegou até aqui? Como nós nos tornamos humanos, nosso cérebro desenvolveu por causa dessa gordura também da carne. A proteína e a gordura são essenciais. O carboidrato já não é essencial. A gente come bastante. Sim. Mas proteína e gordura é essencial. A gente deveria estar justamente focando nelas. Temos terra suficiente para a demanda por carne bovina produzida em um regime de pastagem? Inclusive, aquele relatório que eu mostrei ali no início, que ele é um relatório da ABIEC, ele mostra a realidade do Brasil. E é muito interessante o quanto a gente teve no Brasil, nas últimas décadas, o efeito poupa-terra. Então, nós aumentamos a nossa produtividade, porque, mesmo diminuindo a área produtiva, nós aumentamos a produção. Então, esse efeito aí que eles chamam, a Embrapa chama poupa-terra, foi muito impressionante. E se a gente conseguir levar a tecnologia, levar ferramentas para outros lugares do mundo, principalmente, que não utilizam de uma forma tão boa quanto a gente utiliza, sem dúvida. Inclusive, eles falam aí, né, dando um spoiler, que sim, que a gente consegue alimentar uma população aí crescente que cada vez mais, tomara, que demande mais e mais proteína de origem animal. Ok. Apenas me diga o que comer para a saúde humana e planetária. Isso aqui você coloca muito legal no final do livro, né? Você faz como se fossem umas considerações. Muito bom, muito bom. Os autores realmente foram muito felizes e sua tradução foi excelente, viu, Lívia? A gente tem que agradecer muito, não só pelo trabalho que você teve, mas também pela Diana e o Rob. Né? Já estou na intimidade aqui, você está vendo, né? A Diana e o Rob. Eles são sensacionais. Porque um bioquímico, uma nutricionista, isso, falando se uniram
para poder trazer para a gente tanto conhecimento, tanta informação e desmistificar, né? Todos os mitos, trazendo à luz a verdade mesmo do que é a carne bovina, a carne vermelha. Exato. E que realmente é muito necessário. Eu sou médica, eu vou te contar uma historinha. Fui atender uma paciente internada, infecção, entendeu? Tinha uma pneumonia, difícil de tratar, 20 dias de internação. E quando eu fui ver, é vegana. Aí eu parei, pensei, Entregou pai o médico, exato, pai médico. E a gente conversou e ele falou, sabe o que está faltando, colega? Eu falei, o quê? Não vou falar o nome, lógico, né? Mas faltando carne, tem que comer carne. Aí eu falei, ó, assina embaixo. Deu muito mais trabalho, entendeu? Porque as pessoas às vezes não entendem a importância do aminoácido, especialmente que é derivado da carne bovina, para a melhoria na imunidade. Sim. Né? Justamente nesses tratamentos de infecções, de melhorar a imunidade, de fazer você ter mais saúde. Então, sim, eu sou defensora, até porque, como a gente estava conversando, meu marido é produtor de carne. Então, a gente assina embaixo, carne para todo mundo. Né, Lívia? Muito bom, muito bom. Exato. Parabéns, viu? Ai, muito obrigada, eu que agradeço. E quando a gente coloca, tu deve ver isso também no teu dia a dia dos pacientes. Quando coloca mais carne, qualquer tipo de carne, mas a carne bovina especial, a gente acaba deixando de lado também outras coisas que são ultraprocessados, hiperpalatáveis, que não são saudáveis. Então, aumentar o consumo de carne e diminuir esses outros aí algo muito bom assim, para a nossa saúde, sem dúvida. Você mostrou ali uma pessoa que basicamente tem uma alimentação só à base de carne, O né? atleta. E a gente vê várias dietas aí cetogênicas. Isso. Né? Isso. Então, assim, realmente tem pessoas que estão entendendo a importância da carne, a finalidade, até da própria gordura da carne. Claro. Né? Para ter saúde. Exato. Então, tudo bem, tem diferença. Gado em pasto e gado em cativeiro. Né? Mas uma frase também que eu gosto bastante desse livro, que é: qualquer carne é melhor do que nenhuma carne. Com certeza. Então a pessoa diz, mas eu não posso comer carne do gado melhor criado do mundo. Tá bom, mas come a carne que tu tiver acesso. Sim. Já tá ótimo. De gafanhoto. De gafanhoto. Escorpião, o povo come de tudo aí, né? É verdade. Mas sabe, tem um colega que falou para mim uma coisa interessante. Ele falou, existe vegano e vegetariano na classe alta. Eu acho que até numa live sua, com a Janaína, né? Eu acho que ela colocou isso também. Mas na classe baixa não existe. Por quê? Parece que está virando modismo, né? As pessoas serem vegetarianas, veganas, defensoras dos animais, pobres coitados, tem que morrer para nos alimentar, né? Tem que ser o sacrifício do animal para... Só que tem a questão de sobrevivência. Claro. A questão realmente, né, do ciclo aí. Não tem como. Sim. Nós somos carnívoros. Exato. A nossa disposição anatômica fala a favor disso. Então, vamos comer carne. Exatamente. Não é à toa, que é em defesa da carne. Com certeza. Vou agradecer vocês. Ok. Obrigada. Kiara. Chegamos ao momento final aqui da AMA. Eu queria convidar Carlos Brito aqui no palco. Carlos Brito, por favor, aqui no palco, enquanto ele se aproxima. Pessoal, eu quero fazer referência aqui à nossa loja da AMA. Ela está ali no estande da Café Rural. A gente tem várias coisas lindas para quem gosta de estar country, de estar se vestindo e se assessorizando com as coisas country, as coisas temáticas do agro. A gente tem cinto, lenço, chapéu. Por favor, visitem o estande da Café Rural, conheçam os produtos da loja da AMA. Segundo ponto, você mulher que está aqui, que está envolvida na gestão do agronegócio, seja como protagonista, seja como coadjuvante do seu parceiro, do seu pai, nós estamos recebendo filiações. Converse com qualquer uma de nós ali no estande do Café Rural. Nós temos uma carteira de benefícios. No momento que você se associa
você faz jus a uma carteira de benefícios com descontos e condições de pagamento especiais com todos os nossos parceiros ali, tanto na cadeia produtiva do agro, dentro do comércio, quanto as parcerias de assistência técnica e jurídica. Carlos Brito, você vai receber direto aqui da nossa tradutora um exemplar do livro, que é o nosso token de gratidão, de reconhecimento pelo seu apoio ao agronegócio, especialmente nessa fase que a gente tem vivido aqui no sul da Bahia. Você tem sido a nossa voz, tem sido a voz de 82 famílias que tiveram suas terras invadidas nesses últimos anos, que foram brutalmente desalojadas de suas casas, e você tem dado voz a essas pessoas, a essas vítimas. Quando o Estado se omite, a Café Rural se levanta e fala o que tem acontecido aqui. Então, gostaria que a Lívia passasse às suas mãos a cópia desse exemplar e receba isso como reconhecimento da nossa gratidão ao seu trabalho. Declaramos, então, encerrada, sim, a participação da AMA na 5ª edição da Feira do Produtor Rural em Itamaraju. Muitíssimo obrigada pelo espaço mais uma vez. Lívia, é uma honra tremenda ter você aqui. Acho que vários paradigmas foram quebrados em relação ao consumo de carne. Vanessa, com a sua palestra. chega mais a nossa presidente aqui. Eu quero fazer a vocês um agradecimento, chamar a atenção dos produtores e empresários da nossa região para o brilhante trabalho realizado pela AMA, Associação das Mulheres do Agro. Vocês têm tido um papel muito importante. Alguns lugares que nós, homens, não conseguimos chegar, vocês conseguem sensibilizar e têm dado uma contribuição maravilhosa para o agro na nossa região. A gente que tem vivido, acompanhado de perto. Então, parabéns pelo trabalho. Foi uma honra recebê-las aqui na 5ª edição da Feira do Produtor Rural. E enquanto vocês estavam aqui, eu já estava pensando em um ambiente específico, extremamente decorado e preparado para vocês em 2026, tá bom? Opa! Já é uma promessa garantida, uma salva de palmas pelo trabalho brilhante da AMA. Nós teremos um ambiente especial para vocês, tematizado, organizado, vai ser muito maior em 2026, tá bom? Obrigado pela contribuição.